Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje vamos falar de fontes formais, fontes informais, fontes materiais. É isso mesmo, produção? Mas que tanto de fonte de direito penal tem isso tudo? Mas não era só duas? Ah, mudou muita coisa? Melhorou? Aumentou? Hoje a gente vai ver quais são novidades, mas isso aqui tem tempo. Tem gente que ensina da forma antiga até. Bom, galera, vamos falar das fontes do direito penal. A gente sabe que tem a fonte material. Fonte material é quem pode produzir. Quem pode produzir, é isso mesmo, matéria e tal. Quem é que faz? A União. A União é a regra geral, né, produção? A União, regra geral. Fonte material do direito penal, União. Exceção. Para caso específico, tem aquele negócio, desde que tenha uma lei que autorize, como é que é? Uma lei complementar, os estados também podem legislar a respeito de matéria penal. Coisa específica. Então vamos lá. É isso, gente. Fonte material do direito penal, como a gente sabe, é a União. Então é a União, é o único órgão, é isso, órgão que fala, né? A União é o único órgão que pode produzir direito penal. Será que é bem isso mesmo? Bom, vamos lá. A União, fonte material. Os estados, questões específicas, desde que autorizados por lei complementar. Então, é o que foge da regra ali, são os estados, né? Lei complementar anterior autorizando, aí pode os estados, mas em regra, a União. União, beleza. Próximo passo, vamos ver mais fontes. Tem mais coisa? Tem, né? Então vamos lá. Fonte formal imediata. Fonte formal imediata, então tem a mediata também? Tem. Tem? Produção, você tem que me ajudar. Esses dias você estava daqui me ajudando, agora tá uma bagunça aí, depois eu vou filmar vocês não vão gostar disso. Bom, fonte formal imediata, temos a lei, vamos contar, a lei, a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais a respeito de direitos humanos, aí já foram 3 fontes formais imediatas. A jurisprudência é fonte de direito penal? Jurisprudência é o 4. Os princípios, fonte de direito penal, princípio, e os complementos das normas penais em branco, que é um exemplo bom, é a respeito da lei de drogas, né? Que tipifica os crimes, né? De tráfico, né? De drogas, mas não estabelece o que é droga. Então ficou uma norma penal, uma lei penal em branco porque não explicou pra gente, não ficou bem elaborado. Não vou falar de quem faz essas leis, estudou menos do que você, né? Porque deixa política pra lá. Então, galera, vamos repetir. Fonte material, tem a União, exceção, os estados também podem. Fonte formal imediata, então a lei, que é o que todo mundo já sabia, domina, é a lei, a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais relacionados a direitos humanos, a jurisprudência em relação à súmula vinculante, súmula com força de lei, súmula vinculante, súmula do STF, né? Súmula vinculante, os princípios, princípio da insignificância, da bagatela. Você vai furtar uma borracha, você roubou uma caneta. Então, o roubo não, né? Porque grave ameaça e coisa e tal. Tá, mas só para você entender que princípio também é fonte do direito penal. Como o exemplo que eu dei, o princípio da insignificância. Continuando. Os complementos da norma penal em branco, que eu falei, né? De quem elabora a lei de droga, que não estudou menos que você. Bom, então isso aí, pessoal, é fonte formal imediata do direito penal.
Vamos falar agora das fontes formais mediatas. Mediata. Doutrina. Novidade. Doutrina. Corrente majoritária, fala de um jeito. Minoritária, fala de outro jeito. Uma corrente, uma segunda corrente, uma terceira corrente. Então a doutrina veio para enriquecer. Veio para enriquecer o direito como um todo. Mas como a gente está falando de direito penal, então veio também como uma fonte mediata do direito penal, a doutrina. Hoje a doutrina é a única fonte mediata do direito penal. Bom, fonte formal mediata é a doutrina. E essa fonte informal, mas virou bagunça agora. Isso mesmo, fonte informal do direito penal. Mas o que é isso? Fonte informal do direito penal. Você está ficando doido, né, produção? E eu também, que eu estou escrevendo isso aqui. Né? Fonte informal. O que será a fonte informal do direito penal? Fonte informal do direito penal, os costumes. Mas peraí. Todo mundo aqui, todo mundo aí, algum dia já escutou que... mas costume, que é polêmica. Costume vai criar lei? Costume vai revogar a lei? A gente não está falando de lei. Lei, a gente falou que é uma das fontes formais imediatas. A gente não está falando aqui de lei. A gente está falando das fontes do direito penal. E estamos falando agora da fonte informal. Então, os costumes é uma fonte informal. Por isso que é informal. Não é formal, é informal. Os costumes é a única, né, produção? Única fonte informal do direito penal são os costumes. Mas, peraí. A gente estava falando dos costumes e eu ia até fazer pergunta, mas eu já acabei respondendo. Pergunta é: costume cria infração penal? Cria. O que você acha? O costume cria infração penal? O costume revoga infração penal? Lá no Nordeste, lá no sertão, lá, cidade lá, nós mata todo mundo, passa peixeira no povo lá. Lá ninguém prende nós, não. O costume do povo lá é... criou asa lá, nós passa peixeira. Costume revoga agora a lei? Não. O costume ele não cria uma infração penal. O costume também não revoga uma infração penal. Mas o que o costume vai influenciar dentro do direito penal para eles poder ser chamado, né, produção, de uma fonte do direito penal? Gente, presta atenção. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Quando eu falo de repouso noturno, lá no interior da onde eu vim, não vou nem falar o interior da onde eu vim, vou falar de outro interior. Lá no Ipiranga, em Goiás, pertinho da onde eu vim, lá no Ipiranga, o repouso noturno é bem diferente do repouso noturno de São Paulo. Porque em São Paulo, 11 horas da noite, o movimento continua. Agora, 11 horas da noite lá no Ipiranga, então, o costume de cada região é de ter um repouso noturno, um exemplo que eu estou dando de costume. Em cada região pode ter um costume de ter um repouso noturno em um determinado horário. Exemplo, na zona rural. Zona rural, o cara acabou de trabalhar ali e tal, logo vai dormir. Bem, a gente espera, né? Pelo menos antigamente. Tudo bem. Em outras cidades, ou na cidade, o repouso noturno, então, é além. Por que você está falando de repouso noturno, Zé Carlos? Bom, é o exemplo que eu estou dando de costume. Mas por que você falou isso? Vamos lá. Abre o artigo 155 do Código Penal, nosso velho amigo Código Penal, no parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 155. A produção marcou aqui para mim, né, produção? Artigo 155 do Código Penal, artigo 155, parágrafo 1º. Vamos lá. Pegou aí? Larga essa preguiça. Vamos acompanhar comigo aqui. Parágrafo 1º.
Então vamos lá, artigo 155, que fala do furto, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Que não fala que horas que começa o repouso noturno. Aí é que vai de acordo com o costume. Se o costume em determinada cidade, ou na localidade que aconteceu o crime, então é de acordo com a realidade da localidade. Vamos continuar aqui. A gente estava falando de costume. Vimos que o costume não cria infração penal. Quem cria infração penal é a lei. Vimos que o costume não revoga infração penal, mas vimos que o costume é uma fonte informal do direito penal. O exemplo que eu dei é a respeito do repouso noturno, que se encontra no Código Penal, artigo 155, parágrafo 1º. A lei continua sendo o único instrumento normativo capaz de criar infrações penais, crimes e contravenções penais, e combinar em sanções, pena ou medida de segurança. Então, continua sendo quem? A lei, quem cria sanção penal, quem penaliza. Então, continua sendo apenas a lei. O que você estava falando da Constituição Federal? A Constituição Federal não é a norma top, superior, carta magna, a mãe das leis e tudo mais. A Constituição Federal também ela não criaria crime? Ela não criaria uma sanção penal? Vamos ver a respeito da Constituição Federal. A Constituição Federal tem os mandados de criminalização. Mandados de criminalização eu separei aqui, a produção marcou aqui. Vamos pegar o artigo 5º, inciso 41 em diante. Né, produção? Artigo 5º, inciso 41. Qual é o outro? 41, 42, 43, 44. Vou lá para o 42. Quem não sabe o que é 42 é o XL2 traço. Então, né? Inciso 42. A prática do racismo constitui crime. Então a Constituição está falando de crime, produção. Está falando de crime. A Constituição Federal, ela não está tipificando aqui, ela não está criando crime. Não, ela não está criando crime. Mas está aqui na Constituição, que ó, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nos termos da lei. Então quem manda, no final das contas, é a lei. Então, por isso que se chama mandados de criminalização, porque a Constituição, ela dá o norte. Ela fala, isso aqui vai ser crime. Mas quem vai falar a pena que vai ser, o regime, tudo, quem vai falar vai ser a lei. Então eu preciso criar, após, uma lei. Então a Constituição, ela não cria crime não, produção. Entendeu, gente? A Constituição não cria crime, não tipifica, não fala, vai começar regime aberto, semiaberto, fechado, multa, não fala, ela dá um norte. Então, é isso. Antigamente como é que é? A forma tradicional, que talvez é a forma que você aprendeu na faculdade. A forma tradicional era que a fonte formal imediata é a lei. A fonte formal mediata, costumes e os princípios gerais de direito. Então, era só dois, era bem simples, bem básico, bem superficial. Então é a forma tradicional. A forma tradicional é que fontes do direito penal só são duas. Fonte formal imediata, fonte formal mediata. Ponto. Hoje a gente falou aqui de 4 tipos de fonte. Fonte material, fonte formal imediata, fonte formal mediata, fonte informal. E antes, a fonte formal imediata, que é a forma tradicional, fica a forma antiga, a fonte formal imediata é apenas a lei. Hoje, se cobrar no seu concurso e tiver lá apenas lei, e você marcar, você roda. Porque olha a quantidade. Hoje temos como fonte formal imediata a lei, a Constituição Federal, tratados e convenções internacionais de direitos humanos, a jurisprudência. Um exemplo que eu dei aqui de jurisprudência sendo a fonte formal imediata é a súmula vinculante número 24.
Os princípios do exemplo que eu falei com você é a respeito do princípio da insignificância. Os complementos da norma penal em branco, que eu falei a respeito da lei de tráfico de drogas, que não falou o que é drogas, então uma norma penal em branco teve que vir uma portaria do Ministério da Saúde e tal, para tipificar o que é droga, certo? Então, é isso que é fonte formal imediata. Fonte formal imediata é a doutrina. Antigamente, falava que a fonte formal imediata era costumes, princípios gerais do direito. Hoje, os costumes é fonte informal. Antigamente, aprendi que os costumes era a fonte formal imediata do direito penal. Hoje, costumes foi para a fonte informal. E os princípios gerais de direito, que era fonte formal imediata, foi para... que era fonte formal imediata, falei fonte formal imediata. Os princípios gerais de direito, que era fonte formal imediata, foi agora para a fonte formal imediata. Não é mais fonte formal imediata. Os princípios gerais do direito. Agora é fonte formal imediata. Então, fonte formal imediata. Hoje, lei, Constituição Federal, tratados e convenções internacionais de direitos humanos, a jurisprudência, os princípios e os complementos das normas penais em branco. Fonte formal imediata, a doutrina. Fonte informal, os costumes. Ou seja, a lei é o único instrumento normativo capaz de criar infrações penais, crimes e contravenções penais e combinar sanções, penas ou medidas de segurança. A Constituição Federal, apesar de ser a mãe das leis, ela não é instrumento normativo capaz de criar infrações penais. Então, a Constituição Federal, ela tem os mandados de criminalização, que aqui eu dei como exemplo o artigo 5º, incisos 41, 42, 43, 44, artigo 7º, inciso 10, artigo 227, parágrafo 4º da Constituição. Então você pode pegar aí, eu vou repetir, você pode pegar aí na sua Constituição e marcar os exemplos de mandados de criminalização. No artigo 5º temos vários, temos no inciso, aí começa no inciso 41 em diante, 41, 42, 43, 44. Vamos lá para o artigo 7º, artigo 7º, inciso 10. Depois vamos lá para o artigo 227, no parágrafo 4. São exemplos de mandados de criminalização. Ela não está criando crime. Ela não está tendo sanção penal, não. Ela está falando, vai depender de lei. Ela sempre vai falar, depende de lei. Lei para regulamentar. Antigamente, que é a forma tradicional, que pode ser a forma que você aprendeu na faculdade, não aprendi errado, não vou falar da qualidade de ensino, não vou falar de... Tá. Antigamente, a forma tradicional é fonte formal imediata, lei, apenas lei. Hoje vimos a quantidade que é. Fonte formal imediata, costumes, princípios gerais do direito. Isso aqui a gente não usa mais. Fonte formal imediata, apenas a lei? Errado. Está errado. Fonte formal imediata, costumes e princípios gerais de direito? Está errado, porque hoje costume foi para cá, ó, fonte informal. E princípios gerais do direito foi para fonte formal imediata. Princípios gerais do direito. Então, os princípios aqui, ó, como exemplo, que eu dei o princípio da insignificância. Bom, galera, meu objetivo foi esse aqui, falar só um pouquinho de fonte para ver se você está atualizado. É uma coisa simples? É uma coisa simples. Ah, eu já sabia disso tudo. Valeu. Perfeito, você está no caminho certo. Nossa, Zé Carlos. Eu pensava que era daquela forma antiga. Já foi. Um dia você já teve certo. Hoje não. Então um beijo, um abraço e até a próxima. Bons estudos. Até mais, galera.